Dia, meus amores! Hoje nossa aula é de português, certo? Uma produçãozinha de texto bem fácil. Vocês vão fazer no caderno meia pauta, tá bom? Prestem atenção na explicação do vídeo, porque aí vocês vão entender melhor. Vamos lá? Nessa nossa aula de português, produção de texto, certo? Bem facilzinho. É pra gente tá já encerrando, né, o assunto de reportagem. Então, prestem atenção na explicação, porque aí vocês vão entender melhor, tá bom? Vamos lá. Na página 36 do livro de vocês, tem lá, escrevendo e revisando, e tem uma lista de várias coisas. Vocês não precisam ler essa página, tá bom? Por quê, tia? Não. Porque essa página, ela dá dicas para se fosse fazer na escola. Aí a gente tem que dar essa página, mas tia adapta ela para dar nessa aula online, certo? Então, prestem atenção na minha explicação, que vocês já vão saber o que fazer. Então, não precisa ler lá, certo? A única parte que eu peguei de lá foi a primeira partezinha que tem falando o tema, do que vocês vão escrever, certo? Que tem dizendo, ó, agora vocês e seus colegas vão escrever uma reportagem sobre a proibição do uso de plásticos descartáveis. A gente já viu um texto falando sobre isso, lá em Fernando de Noronha, é uma lei, né? Não pode usar colher de plástico, garfo de plástico, canudo, copo de plástico, é uma lei, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão montar um texto sobre isso, sobre o uso desses plásticos. Vocês que vão montar, certo? E aqui eu trouxe umas dicasinhas para vocês fazerem. A primeira delas, para fazer no seu caderno meia pauta, que é o caderno de produção de texto, como vocês já sabem. Precisa fazer cabeçalho? Não precisa. Por quê? Porque as linhas do meia pauta são pequenas, então não precisa fazer cabeçalho. Se quiser botar só a data lá em cima, pode ser. Agora o cabeçalho não precisa, tá bom? No mínimo 8 linhas, ou seja, o seu texto, eu não aceito texto com menos de 8 linhas. Por quê? Porque já disse aqui, vocês são grandinhos, né? Já vão para o 5º ano, já estão no 4º, então já dá para fazer um texto bom, colocar as ideias, não é um tema difícil. É o que polui mais o mundo são os plásticos. Então é bem facilzinho, pode fazer pesquisa na internet para ter ideias de fazer o seu texto e aí vocês fazem. Título livre, por exemplo. Porém, fale sobre o uso de plásticos, eu botei. O que é o título livre? O título vocês podem criar, por exemplo, plásticos. Então, plásticos descartáveis. O título vocês criam. O assunto que deve ser sobre a proibição do uso de plásticos descartáveis. Aí você pode botar sua opinião. Se você concorda, se você não concorda, por quê? Porque faz mal, porque faz bem. É um texto, entendeu? Sobre isso. Pode pesquisar na internet alguns textos, colocar esse tema lá e mais ou menos ter ideias, certo? Não copiar um texto da internet, que eu vou saber, tá? Mas pega um daqui, um pouquinho dali, vai pegando as ideias, pode. E depois você vai ilustrar o seu texto, ou seja, ao lado do meia pauta, naquela parte branquinha, vocês vão desenhar de acordo com o que vocês falaram no texto, tá bom? A atividade de hoje é só essa, bem fácil. Outra coisa, não me esqueçam de me mandar foto, pessoal. Eu tenho colocado esses ok, certo? Sempre quem não manda, eu mando dizendo, olha, tá faltando tal dia, tal dia. Mas não esqueçam de mandar para a tia colocar um ok aqui, tá bom? Façam qualquer dúvida, já sabe. Pergunte. Agora tentem fazer, peça a ajuda do pai, a ajuda da mãe, que é super importante, né? A família na escola ajudando vocês, tá bom? Qualquer dúvida vocês já sabem. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês e até a próxima aula.